Shalom, queridos. Hoje é o Salmo 68. Vamos ao nosso comentário. Vocês estão lembrando, né, que os comentários e a leitura vai ajudar vocês a responder o questionário de maneira excelente. Quando o seu discipulador envia os vídeos para você, o vídeo e o questionário, não espere chegar o dia do discipulado, não. Vocês fazem logo o questionário, ouve o vídeo, faz o questionário, e quando chegar na aula, no discipulado, vocês só vão tirar as dúvidas, ver o que respondeu certo, o que respondeu errado, consertar tudo, um discipulado de excelência. Salmo 68 trata da soberania de Deus. Assim, Davi revisou os tratos de Deus com Israel para comemorar a fidelidade de Deus ao seu povo. Juízes 5 deve ser acrescentado a essa leitura. Ele traçou a história de Israel desde as peregrinações do deserto até a sua própria captura de Jerusalém, mas, como um poderoso comandante, Deus havia conduzido o seu povo oprimido e ao glorioso futuro que ele havia prometido. Aquele povo que estava oprimido, o Senhor conduziu para um futuro maravilhoso. No processo, ele venceu muitos inimigos fortes. O nosso Deus sempre vence os nossos inimigos. Sejam fortes ou sejam fracos, é Deus que nos dá vitória. O tema deste magnífico salmo é a marcha de Deus para a vitória. Como o seu Senhor e prestar-lhe homenagem. É o tema desse magnífico salmo. É a marcha de Deus para a vitória. Como seu Senhor como seu Senhor e prestar-lhe homenagem. Teve vitória, tem que ter homenagem. É esse o tema. No entanto, Davi pediu a Deus que manifestasse seu incrível poder. As palavras que ele usou lembram a oração de Moisés sempre que a coluna nublada se movia. Números 10, 35. Assim como Moisés, Davi orou semelhante. Quando Deus conduz seu povo a cumprir seus propósitos, seus inimigos desaparecem como fumaça e derretem como cera quente. Seu povo também se regozija muito. Contudo, o salmista retratou Jeová como um majestoso guerreiro andando em sua carruagem pelo deserto. Mas os cananeus nativos descreveram Baal como andando em uma carruagem pelo céu. Davi pode ter pretendido que sua descrição do Senhor fosse uma polêmica contra Baal. Então, o cuidado especial de Deus, vocês notaram aqui, né, que como ele elogiou, Davi mostrou que a carruagem no deserto, mostrando Deus como guerreiro, batalhando por eles, ofendeu os adoradores de Baal, e eles aí descreveram que a carruagem deles era a carruagem pelo céu. Sabe o que o inimigo faz, né? Você mostra o que Deus faz, e ele quer mostrar também o que o diabo faz, e quer mostrar que foi melhor do que o que Deus fez. E você não vai ficar perturbado com isso, porque sabe, é propaganda enganosa. Tudo que o diabo mostrar que está sendo melhor do que Deus, e o que ele está fazendo é melhor, é propaganda enganosa. No fim disso é o inferno, então não tem validade para nós. Todas essas coisas maravilhosas que eles apresentam, nossos inimigos, que são os inimigos de Deus, são as pessoas usadas por Satanás, o final é o inferno, por mais lindo que seja. Você vê aquela menina que casou rapidinho, foi aquele casamentão no pecado, não é? Viveu um período de espera até o casamento no pecado, com aquele namoro de abrasamento, quando a Bíblia condena, e faz aquele casamento maravilhoso, e o diabo diz: está vendo você? Ele vai apresentar o feito dele, né? Tá aí, ela casou assim, ela estava da maneira, do jeito que Deus não gosta, que o seu Deus não gosta, o diabo vai dizendo assim, do jeito que o seu Deus não gosta, estava indo até para motel antes de casar, depois quando casa, olha o casamento lindo, abalou a cidade. Não se iluda, fique na sua, apresente a maravilha que Deus está fazendo na sua vida, você que está fiel ao Senhor, num cortejo santo, esperando até o dia do casamento, conversando com o seu pretendente para casar,
falando das coisas que são necessárias para aqueles que estão futuros, que estão tendo um futuro casamento, os pais juntos, a família junta, tomando sorvete junto, almoçando juntos, e são comprometidos diante de Deus, com seriedade e fidelidade a Deus. E aquele casamento não foi assim de abalar a cidade. Mas só que tem uma diferença: esse casamento é de abalar a terra, porque vai ser longevidade, com vida de qualidade, porque Deus é fiel. Na Bíblia, é assim que se registra o casamento de Rebeca e de Isaac. Foi um casamento que só foi chegar, não teve beijinho nem abraço, casou na hora que se conheceram, porque era diferente a cultura, já foi logo para sua tenda viver sua vida conjugal, casamento sem abrasamento, sem beijinhos e abraço, só teve um beijinho e abraço depois de casado, que é o momento que já estavam com a bênção de Deus na tenda, para estarem juntos até a morte separar. E foi assim, até a morte separar. Tiveram problemas? Teve, porque nenhum casamento na terra vai ser sem problemas, porque não casam-se dois anjos, casam-se um homem e uma mulher, com defeitos, ambos com defeitos. Então, Deus só dá força para um entender o outro nos seus defeitos, ajudá-lo. É isso que faz um casamento para ir até a morte separar. E isso aí, diante daqueles que estão casando da maneira errada, anos e anos ali naquele abrasamento e até além do abrasamento, para poder ter um casamento que chama a atenção da terra, e depois. Mas aquele casamento chamou tanta atenção, já está assim, desse jeito? É, desse jeito, porque é assim que é a propaganda enganosa de Satanás. Ele mostra tudo muito lindo da parte dele, sem saber o que está por baixo daquilo tudo. O inferno, se não houver arrependimento. Então, vamos prosseguir como Davi, sempre sabendo que, mesmo o inimigo, mesmo ele falando as coisas lindas de Deus, o inimigo vai procurar falar coisas mais lindas que ele faz, falar coisas de vantagens, tudo propaganda enganosa, e ele não se confundiu com nada disso. Davi sabia que o Deus de Israel, por ações mais simples que houvesse, era aí que estava a glória dele se manifestando na vida deles. Então, louvado seja Deus por tantos salmos maravilhosos que nós estamos vendo, não é? Louvado seja Deus. Os cananeus também acreditavam a Baal. Aqui esse salmo fala tudo isso, viu? Está falando dessa confusão de Davi mostrar o que Deus faz e Baal também querer ser melhor, não é isso? Então, os cuidados especiais de Deus com os fracos e vulneráveis é louvável. Ele conduziu Israel, uma nação de prisioneiros, à prosperidade da terra prometida. Lembra de Israel lá no Egito? Deus conduziu para onde? Para a terra prometida. Aqueles que não seguiram sua liderança acabaram morrendo no deserto. Este grupo incluía os inimigos de Israel que se opuseram à nação durante a marcha do deserto e os israelitas incrédulos que se recusaram a seguir Caleb e Josué na terra. Os cananeus também acreditaram a Baal relâmpagos, trovões, chuvas e terremotos. No entanto, Jeová os enviou para confirmar sua presença entre seu povo e em suas peregrinações no deserto e para sustentá-los. No Pentateuco, Moisés não registrou Deus enviando chuva no deserto. Não obstante, Débora, assim como Davi, revelou que esta era uma maneira pela qual ele supria as necessidades do seu povo. A herança do Senhor era seu povo. Portanto, esta seção do Salmo descreve a conquista estendida da terra prometida, que continuou no período dos juízes. Muitas pessoas testemunharam os grandes atos de libertação de Deus durante esses anos. O poder sobrenatural de Deus estava operando indiscutivelmente para Israel. Deus derrotou muitos reis cananeus e deu ao seu povo muitos despojos. Salmo 68, versículo 13. Pode referir-se àqueles israelitas que, como as pombas pacíficas, se recusaram a entrar em guerra contra os cananeus, mas ainda desfrutaram dos despojos que Deus deu a toda a nação.
Juízes 5:16. No versículo 14, a neve do monte Zalmon, Montanha Negra, pode ser uma descrição figurativa das bênçãos de Deus. Ou Davi pode estar referindo à vitória de Abimeleque no monte Zalmon, perto de Siquém. Juízes 9:48. Nesse caso, ele pode ter visto os cadáveres das vítimas e suas armas como flocos de neve espalhados na montanha. A tradução no NIV de Salmos 68:15 é preferível. As montanhas de Bazã são montanhas majestosas e escarpadas são as montanhas de Bazã. Por mais impressionante que fossem as montanhas de Bazã, a saber, o Monte Hermon e seus cumes vizinhos, a montanha que Deus havia escolhido para sua habitação especial era ainda mais grandiosa, a saber, o Monte Sião. Topograficamente, o Monte Sião não é tão impressionante, mas porque Deus escolheu habitar entre seu povo ali, foi mais significativo. Davi descreveu Deus acompanhado por seu exército angelical, escoltando Israel do Monte Sinai ao Monte Sião. Os cananeus acreditavam que Baal vivia no Monte Carmelo. Ao descrever Jeová dessa maneira, Davi estava usando imagens comuns entre seus antigos vizinhos pagãos do Oriente Próximo. Ele fez isso para retratar a grandeza de Jeová. De eventos históricos que mais de perto correspondem à ascensão figurativa de Deus até o Monte Sião, foram a captura de Jerusalém por Davi dos jebuseus. Segundo Samuel 5, de 6-8. São capítulos que temos que ler para reforçar o conhecimento que estamos recebendo do Salmo. E a introdução da arca naquela cidade, segundo Samuel 6, quando Davi derrotou os jebuseus, ele liderou uma multidão deles cativos e, sem dúvida, tomou muito despojo deles. O escritor viu o despojo como uma espécie de presente que lhe deram. Até os jebuseus rebeldes deram presentes a Davi. Claro, Deus era o verdadeiro comandante em chefe, que tomou a montanha para o seu povo, levou os cativos e recebeu os presentes dele. O apóstolo Paulo, agora voltemos para ver no tempo da nova aliança. O apóstolo Paulo se referiu ao Salmo 68, versículo 18, em Efésios 4:8. Ele se referiu em Efésios 4:8 sobre esse salmo, mas ele citou muito vagamente e até mudou receber presentes para dar presentes, em vez de receber presentes para dar presente. Uma explicação para essa diferença é que Paulo pode estar seguindo uma interpretação judaica popular de sua época, o Targum, que atribuía essas ações a Moisés. De acordo com o Targum, Moisés ascendeu ao firmamento, levou o cativeiro cativo e deu presentes aos filhos dos homens. Essa é uma preferência de interpretações que nós devemos estar somente passando para vocês, mas vamos estar lendo e entendendo como está aqui para nós, na Bíblia. Outra explicação é que Paulo usou esse versículo como base usou como base para o que ele disse, mas foi além dele para fazer outro ponto. Vamos repassar aqui. Estou com uma leitura muito extensa de comentários que eu estou estudando, pesquisando, e vamos repassar. Outra explicação é que Paulo usou este versículo como base para o que ele disse, mas foi além dele para fazer outro ponto que ele queria enfatizar. Afinal, ele não alegou citar esse versículo.
Ele apenas lançou suas próprias palavras no molde desse versículo. É semelhante, ele só quis falar na mesma maneira que foi falado esse versículo. Não é que ele estivesse citando esse versículo, mas se assemelhou ao versículo que está aqui no Salmo. Então, nós não podemos estar achando que houve interpretação errada, mas sim que ele falou. Quantas vezes a gente fala algo parecido com outro e não é aquilo que aquela pessoa estava falando, apenas pareceu. Paulo usou esse versículo para ilustrar a ascensão de Jesus ao Monte Sião celestial após sua ressurreição. Ele também subiu ao alto, levou seus inimigos cativos e recebeu presentes dos homens. Esses presentes podem ser elogios ou presentes mais tangíveis. Eles podem já ter vindo a ele, ou sua recepção deles podem ser primariamente futura. Paulo continuou dizendo que Jesus também deu dons aos homens, algo que Deus definitivamente fez e Davi pode ter feito, mas que este salmo não diz que eles fizeram. Este ponto foi o que Paulo enfatizou em sua explicação a seguir, mas a dádiva de Deus e Davi aos homens não foi a ênfase de Davi aqui quando ele escreveu este salmo, ou sua recepção depois, sua recepção ou sua recepção deles pode ser primariamente futura. Davi passou de uma revisão histórica de Deus, dando a vitória a Israel, para a confiança de que ele continuava a fazê-lo. Continuava a fazê-lo diariamente. Qualquer um que resista a Jeová pode contar com sua poderosa oposição e sua própria derrota inevitável. Referências adicionais a vitórias sobre o Og e o rei de Bazã, a travessia do Mar Vermelho, numerosas vitórias em batalhas e morte de Jezabel, segundo Reis 9, 33 a 36. Aqueles que se opõem a Deus tenham certo que terão uma derrota total. A gente só tem que esperar o que Deus vai fazer. O mesmo Deus que lhes deu sucesso no passado ainda está pronto para fazê-lo. Os israelitas testemunharam a entrada gloriosa de Jeová em seu santuário no Monte Sião. Davi descreveu a cena como que teria acompanhado um monarca terrestre e pode ter acompanhado sua própria entrada em Jerusalém, a fonte de Israel. Bem, estamos diante de um salmos com muitos conhecimentos profundos, né? E eu espero que a gente esteja entendendo que o salmo não é uma coisa somente de uma poesia, não é somente um cântico, mas são coisas profundas, são assuntos profundos e pode estar abrangendo muitos outros assuntos que a Bíblia já citou, como no caso desse, e que nós temos que entender uma coisa, que de tudo isso que Davi está fazendo, nós estamos vendo, o foco é a confiança em Deus, o foco é não se apartar de Deus, o foco é a dependência de Deus, que foi o que ele fez e que ele deixou sempre escrito para nós em todos os salmos que nós temos visto. Até aqui nos ajudou o Senhor. E nós continuemos nessa confiança em Deus, porque Davi foi bem sucedido por confiar em Deus. Recebeu o nome de homem segundo o coração de Deus. E é tudo que nós precisamos ter de Deus, é isso. Homem segundo o Senhor Jesus Cristo, parecido a Jesus. É tudo que nós precisamos, porque o foco de Deus é que nós nos tornemos parecidos com Ele, andando como Ele andou, obedecendo a Ele, nós chegaremos a essa estatura de varão perfeito, como foi o nosso Senhor Jesus Cristo, exceto que Ele não teve pecado nenhum, e nós chegaremos à estatura de varão perfeito por ter pecados confessados, nada escondido, e sempre que confessar, deixar, porque quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.